cada magia na processo do amor que ela tem que fazer pois ela precisa de fazer aquelas cirurgias vai de encontro ao seu servo em nós, Pai, Deus, servo nas tuas mãos. Abençoa, Deus, ali aquela família. O Messias, meu Deus, eu te peço também pela vida do Senhor. Vamos sincero nas tuas mãos ali. Derrama da tua graça pela vida do meu irmão. Meu Deus, visita ali a alma. Nessa noite, Pai querido, a Rebeca, a Isabela. Ah, meu Deus querido, meu Pai amado, toma nas tuas mãos. Ó Deus, meu Cristo na sua casa. Traga os assim de volta, visitar com a Deus a luz. Meu Deus, meus irmãos José ali Tadita, visitar aquela obra que ele está. Toma nas tuas mãos ali a noite calma, minha filha da saúde. Deus, eu verdadeiro essa eu te peço nessa noite. Coração de Deus, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, derramado diante de Deus. Meu Deus, eu também te peço pela lei, pela palavra de Deus. Abençoa, meu Deus, querido, meu Pai amado, dai saúde a eles, pelo trabalho, a igreja, dai força, dai graça, sabedoria, meu Deus. Visita no João, visita aquela família na presença, aquela criança na escola. Vai manejar, vai manejar a cirurgia delas. Você, as mãos, ali a cirurgia das células. Ajuda a tua célula, Jesus, naquela cirurgia. Toma conta dessa família que está aqui, meu Deus. Traga aí elas de volta, segurar na tarde, oh, meu Criador, abençoa a igreja. Meu Deus, vai de encontro, vai diante toda a confiança, meu Deus, toda depressão, Senhor, visita aquela mulher, Senhor, o Senhor é um Deus que oh, meu Deus querido, abençoa, Senhor, ali a casa dela. Se tu quer fazer no Jesus, Senhor, ali a Estela, Senhor, toma na tua oh, querido Deus, querido Pai, eu te peço. Oh, Jesus, querido, trabalho do visitaria aquele casamento. Meu Deus, toma mais nas tuas mãos para mais esposa. Meu Deus, vai de encontro na roda, dá para o trabalho para você. Dai saúde das portas, visita Daniela, Senhor, toma nas tuas mãos ali das portas, visita também o Moisés, livre, se fosse malvado. Ai, Maética, Senhor, toma as tuas mãos meu Deus, vai de encontro, vai não precisa, vai salvar as suas peças. Abençoe a Lúcia na frente desse trabalho. Deus, não é na tua toma elas nas suas mãos, graças, saúde, meu Deus, visita também com Paulo, sua saúde. Aquele em nome de Jesus eu te peço. Repreenda, Senhor, todo mundo toda a vida. Saúde espiritual. Está indo, toma ele nas tuas mãos. Derrama da tua graça, Jesus, que nós temos dela, que está aliado. Senhor Deus, amado Pai, te glorificamos. Agradecemos, Deus bendito e santo, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus, muito obrigado. Eu te dou graça, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça, pelo teu perdão. Eu agradeço ao Senhor, Deus, por nos livrar do mal, por nos dar saúde,
por nos conceder a vida neste dia, Senhor. Que possamos, meu Deus, nos alegrarmos. Que possamos, Senhor, realmente adorarmos ao Senhor em gratidão. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Nos dê graça, Senhor, da Tua presença pedimos, ó Pai, e agradecemos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Deus os abençoe. Aos irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos nos colocar de pé e agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado, pelo dia que Ele tem nos concedido. Amém? Amém. Glória a Jesus. Continuemos orando pelos nossos irmãos que encontram-se enfermos. Não tem sido fácil a batalha, mas o Senhor tem nos dado força e estamos de pé, não é verdade? Então vamos continuar crendo no poder de Deus para fazer milagre. E o nosso Deus ainda faz milagre. E independente do que Ele faça, a vontade dEle é boa, é agradável, perfeita, e nós glorificamos Ele. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome. E eu louvo ao Senhor por esta igreja, eu louvo ao Senhor pela vida desses irmãos, Pai, porque eles estão aqui porque o Senhor nos livrou hoje, nos livrou do homem mau, do homem violento, nos livrou de toda maldade, nos conservou de pé. Certo, Deus, que o dia não foi fácil para ninguém não, pois as lutas estão aumentando a cada dia, mas se estão aqui é para a honra e glória do Teu santo nome, pois o Senhor os guardou e eles confiaram as suas vidas a Ti. Pai bendito e santo, eu agradeço ao Senhor esta oportunidade, Pai, de estar na Tua casa. Portanto, Deus, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, se conosco, curando também nossos irmãos que estão enfermos, porque eu creio no Teu poder para fazer milagre. Guarda cada um dos irmãos que estão em casa também, e que possamos desfrutar da Tua gloriosa presença. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmão Evanisto, venha hoje louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Nesta oportunidade, vamos contribuir com dízimos e ofertas para a obra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. Maravilhoso é o nosso Senhor, único e verdadeiro. Fiel e misericordioso é o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Eu tenho pedido aqui para os irmãos orar pela minha família, e graças a Deus o Senhor tem dado resposta, né? Eu pedi oração pela minha irmã e o Senhor entrou com a providência, estendeu ali as mãos, deu vitória. Na outra semana ela veio para casa, está cuidando do seu bebê. Então, tudo isso é as orações, né? O Senhor tem respondido às nossas orações. Eu louvo a Deus por tudo, irmão. Eu irei louvar o hino de número 169. Acho que a igreja nos ajuda. 169. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro, por Jesus também andava, nem queria ser amor. Eu
Graças a Deus, que Deus assim nos abençoe. Glória a Deus. Vamos aproveitar hoje também, vamos ouvir nossas irmãs louvando ao Senhor. Dá tempo ainda? Estranho, né? Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos orando para que Deus nos direcione, né? Deus tenha abençoado. As irmãs louvem com muita alegria e a igreja louve junto com as irmãs. Hein? Glória a Deus. Graças a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus. Grande em poder e glória é o nosso Deus. Exaltado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Glória Seja Jesus. Não quero mais errar. Obrigado, Jesus. Não quero mais pecar. Não quero transgredir. Não quero me servir. Quero ser mais fiel. Quero ser verdadeiro. E no meu coração
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Esse que é bom mudar um pouquinho, né? Se você ficar surpresa ali, né? Geralmente no culto de doutrina, só louva com hino da harpa, mas a gente vai ficando aí na direção do Espírito Santo. E aí dá tudo certo, um louvor desse, bonito, falando da oração. Ajudou eu a falar com Deus, mas dizer como é bom a presença dele, como é bom estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Mostrando a ele que há dificuldades, que às vezes há desânimo, mas que nós reconhecemos que não há lugar melhor do que a presença de Deus. Para que Ele nos ajude, nos esforçando, Glória a Deus, nos aleluia. dando força, e nós fazemos essa declaração através dessa música inspirada, de como é bom estar na presença de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, a palavra é importante no culto, Aleluia. mas sejamos honestos, né? A oração, os louvores já têm falado bastante conosco. Então vamos pedir a Deus, irmãos, lá em Espírito, para que Deus continue falando conosco através da sua palavra, para que possamos desfrutar desse momento. Depois de ouvir a pregação do diácono Daniel Domingo, ter ouvido o ensino do pastor Veiga ontem, fica difícil pregar, irmãos. É meio complicado, viu? Sexta-feira os irmãos estão convidados a ir lá ouvir o ensino do pastor. Irmãos, tem sido uma bênção, viu? Graças a Deus, Deus está me permitindo estar lá. E é bom que a igreja esteja conhecendo o pastor. O pastor está há pouco tempo, né, dirigindo o setor, chegou agora. Então a igreja do Granado tem que conhecer, saber quem é o nosso pastor lá no setor, tá bom? Então os irmãos, sexta-feira, estejam lá. Será uma bênção ver a igreja do Granado lá reunida, adorando a Deus junto com os irmãos na sede. Aleluia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós costumamos ouvir que a igreja da atualidade é representada aqui em Apocalipse pela igreja de Laodiceia. Está certo, faz um sentido isso também. Mas cada igreja que o Senhor vai falar ao anjo da igreja, né, detalhando pontos negativos e positivos, e nessa aqui, o ponto mais positivo que nós podemos achar é Jesus dizendo que, ainda que esteja tudo corrompido, há os remanescentes, aqueles que não se contaminaram. Mas cada igreja tem alguma característica que nós podemos encontrar na igreja atual, seja negativa ou seja positiva. Então,
determinar que a igreja hoje somente é a igreja da Laodiceia é não atentar às vezes para o que as outras cartas, essas igrejas, as outras 6 igrejas, vai nos trazer como ensinamento, como um alerta, mas também como um encorajamento. Alerta naquilo que é ruim, naquilo que porventura qualquer um de nós possa estar cometendo, e encorajamento naquilo que Deus vê e elogia como algo positivo diante dos seus olhos. Então, esta igreja aqui tinha uma aparência de que estava viva. E quantas não são as igrejas hoje, irmãos, que quando nós olhamos o culto, o momento ali do culto, da adoração, nós até nos maravilhamos. A obra que alguns fazem, seja a obra da caridade, seja a evangelização, o que for. Nós olhamos e admiramos o trabalho de algumas igrejas. E até dentro da nossa igreja, nós admiramos algumas condutas. Nós, às vezes, ficamos maravilhados em determinados cultos, não só pelo culto que nós prestamos individualmente a Deus, não somente pela resposta de Deus, mas por olhar a igreja e aos nossos olhos estar tudo bem. Mas o Senhor nos alerta que em nossos dias, há igreja, há algumas igrejas, alguns de nós, que temos uma aparência de que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. E este é o alerta que o Senhor nos traz esta noite. E também nos traz uma certeza de que não está perdido, ou nem tudo pelo menos está perdido, porque há dentro da igreja aqueles que estão firmes no Senhor, que estão com as suas vestiduras branqueadas pelo sangue do Cordeiro e permanecem incorruptíveis e têm verdadeira adoração ao Senhor e servem a Deus com sinceridade e em espírito. E se porventura algum de nós nesta noite está nesta condição de apenas exteriormente parecermos cristãos, parecermos religiosos, ainda há tempo. Hoje é o dia que o Senhor tem preparado para que nós observemos as nossas condutas e nos acheguemos a Ele em humilhação, nos derramando aos seus pés. Nós cantamos aqui, não há lugar melhor para estar, senão na presença de Deus. E ao nos derramarmos, quebrantarmos nosso coração, reconhecendo, se porventura há em nós essa situação, podem ter certeza que há perdão e há um fortalecimento, um avivamento da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, a igreja de Sardes, né, tem semelhanças com alguns aspectos da igreja cristã nos nossos dias. Hoje eu estava ouvindo um pastor e ele estava fazendo uma reflexão sobre as contendas, né, entre cristãos e como que nós, eu já falei sobre isso várias vezes, porque é sempre bom falar, como que a igreja tem falado mal de si mesma, né, tem exposto os nossos problemas. Irmãos, é certo que tem problemas, ninguém pode negar ou ignorar esse fato, ninguém aqui é cego. Mas a forma como as pessoas estão expondo isso tem piorado, tem feito um trabalho de Satanás. O que Satanás quer, senão destruir a igreja? Aí tem uns que dizem para que nós saiamos da igreja. Saia daí, porque os pastores são corruptos, são ladrões, porque dentro da igreja não há mais o amor. Misericórdia, irmãos, é dentro da igreja que Deus manda suas bênçãos e transforma. Muitos ainda estão de pé porque estão na igreja. Não sai não. A igreja tem erro, sim, na verdade. Aqui nós vamos ver nessas 7 cartas aqui, olha, todas têm problemas. É verdade. Mas Jesus não mandou ninguém lá. Esses que estão aqui, ditos com as vestiduras lavadas, brancas, Ele não manda que saia. Pelo contrário, Ele chama aqueles ao arrependimento. Nós precisamos estar atentos a isso. É guerra, e fala mal, e humilha, e traz à tona os problemas que existem, é verdade, mas não fala de pessoas, fala de igreja. Não podemos agir assim. Não podemos agir assim. E muitos desses estão ali no YouTube, querendo ensinar e convidando. Cuidado, irmãos.
Pode parecer bonito o discurso, a aparência de que vive, mas está morto porque às vezes está decepcionado, está magoado e está agora com uma raiz de amargura, deixou a amargura se enraizar no seu coração e agora fala mal da igreja, quer destruir a igreja. O nosso serviço a Deus na igreja não é cego, mas é na direção do Espírito Santo, que é a sua palavra. A palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho e faz com que nós não tropecemos. Então continuemos firmes nesta caminhada. Cuidado com estas coisas, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus. Então, essa igreja tem semelhança em alguns aspectos com a igreja atual. Quantos não estão aí dizendo que são cristãos, que são evangélicos, né? E na verdade a conduta é totalmente oposta àquilo que a palavra diz ser o verdadeiro cristão. Porque nós olhamos, e não estou falando somente do pecar, mas a conduta como um todo, ela é totalmente oposta àquilo que Cristo é. A mente não tem nada com a mente de Cristo, não age como Cristo. Então, tem a aparência, mostra-se às vezes até piedoso, mas essa piedade é falsa, é mentirosa, porque espiritualmente, aonde nós não podemos enxergar, é por isso que nós estamos falando de aparência, mas aonde nós não podemos chegar, o Senhor vê. Como ele diz, eu conheço as tuas obras. Parece que está vivo, todo mundo está olhando aí e pensa que você está vivo, mas eu estou vendo que você está morto. Mas olha, dá só esse pouquinho que está para morrer. É só se arrepender, guardar o que ouviu, guardar o que recebeu, louvado seja o Senhor. Não é parecer que está vivo, mas na verdade está morto. As 7 estrelas, irmãos, que aí fala o Senhor, né? Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das igrejas ali que foram remetidas às cartas. Está na mão de quem? De Jesus, de Deus, Todo-Poderoso. Nada está fora do controle do Senhor. E esse é o chamamento nesta noite, para que nós não nos esqueçamos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Entregando você ou não, entregar a vida a Cristo é seguir o seu caminho em obediência. Mas aqueles que também não entregam, mas está sob o controle do Senhor. Porque sobre eles virá a ira de Deus, a justiça do Senhor. Como para nós, no sentido da salvação, de receber os nossos galardões, mas aqueles que não entregam, não quer dizer que a vida pertence a eles, porque a vida pertence a Deus, o Espírito é de Deus e voltará para Deus. Então, o Senhor tem o controle de tudo. Eu estou aqui dirigindo essa igreja, mas eu não quero e tenho por mim que não faço tudo o que eu quero. Eu erro, quando eu erro sou eu que estou fazendo mesmo. Mas quando eu acerto, a honra e glória é do Senhor, porque é na direção dEle, é o querer dEle, é o fazer dEle, é o agir dEle, porque sem Ele eu nada posso fazer e nem vocês. O errar é do homem mesmo. Parafraseando o versículo caído. O errar é nosso, nós erramos. Mas todo acerto, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. É por isso que é bom ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então essa 7 estrelas está aí, Apocalipse 20, os irmãos podem ler depois. Fala dos anjos da igreja. Está nas mãos do Senhor. Então ele está falando aqui a igreja, olha, eu que tenho os anjos da igreja nas minhas mãos, estou dizendo a vocês, eu conheço as tuas obras. Eu sei as suas obras. Eu sei como vocês têm agido. Eu conheço lá onde ninguém pode conhecer, onde ninguém chega. E o Espírito Santo fala, né, desse julgamento sobre santidade e tudo mais. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 11, e o versículo 2, o que são esses 7 Espíritos de Deus. Isaías, capítulo 11, eu não posso me demorar, né? 11, versículo 2, diz assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Louvado seja. Aqui está falando, né, profeticamente, de Jesus, do Messias, que sobre ele repousaria o Espírito de Deus, e aqui fala o que? Das qualidades, né, das características do Espírito Santo de Deus na ação, na virtude que está sobre Jesus. Então, se Jesus repousa sobre ele o Espírito de Deus com todas, com sabedoria, com consolo, com conselho, melhor dizendo, com inteligência e fortaleza, quem pode escapar do olhar de Cristo? Glória a Deus. Irmãos, não dá para enganar o Senhor. Verdade. Então não adianta nós virmos aqui, sairmos do nosso lar, da nossa casa, dizendo: não, vou lá na igreja, vou prestar um louvor a Deus, um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor, mas o nosso espírito não testifica isso com o Espírito de Deus, porque já estamos insensíveis, já estamos desapercebidos do agir de Deus. Ficamos na dependência do pregador, de alguma forma emocionarmos, que os louvores nos tragam emoção, que alguma coisa aconteça na igreja que vai fazer com que eu me emocione e eu tenha uma falsa sensação de estar ali numa comunhão com Deus e sentir a sua presença. Mas é muito mais que isso. Sentir a presença de Deus independe das circunstâncias que te cercam. Depende somente do seu coração estar quebrantado diante do Senhor e em espírito e em verdade você render uma adoração a Deus. Por mais terrível que seja o pregador, por mais frio que ele seja, por mais que os louvores não falem no seu coração, por mais que a igreja esteja calada, se você está adorando a Deus em espírito e em verdade, estas circunstâncias não o impedirão de sentir a presença de Deus. Vivo verdadeiramente está, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Já não é vivo de aparência, não está morto em espírito, mas está vivo verdadeiramente numa plenitude. Então essas são as expressões do Espírito de Deus que Cristo tem aqui dizendo a esta igreja. Ele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então essas 7 expressões estão sobre Jesus. Poderoso é o nosso Senhor, irmãos. Eu preciso ter esta consciência. A igreja precisa ter esta consciência. E isso não é para trazer medo e pavor, mas é motivo para maior glorificação e gratidão a Deus. Porque Ele sendo tudo isso, ainda assim, Ele se preocupa conosco, nos ama. Aí nós podemos até mesmo. Por que Jesus me ama? Eu não posso explicar. Eu quero saber aqui quem pode explicar por que Jesus ama. Olhando para si, olha, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, porque eu me conheço. Eu também. Glórias, glória, meu Deus. Não há nada que fuja ao controle de Deus. Tudo está patente aos olhos do Senhor, como está em Hebreus 4:13. Os irmãos leiam depois. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que tudo será trazido a juízo. Alguém pode ler Eclesiastes 12:14? Não importa, aqui ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Então, quer sejam boas, quer sejam más, tudo será trazido à tona. Deus abençoe. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, irmãos, ter essa aparência pode no máximo não enganar a igreja, pode enganar os outros, mas não engana a si mesmo, e muito menos o Senhor. Alguns conseguem a capacidade, pela insensibilidade, de enganar a si mesmo. Eu acredito nisso. Eu acredito que, às vezes, a insensibilidade é tão grande que a pessoa se engana. Mas enganar a Deus, não. A palavra dele não diz que vai lá na divisão da alma do Espírito. É algo muito profundo, onde você consegue discernir este lugar na sua própria vida. Na dos outros, com certeza não, mas na minha própria vida eu consigo discernir este lugar, mas o Senhor vai lá. Mas quando estamos insensíveis, cauterizados no Espírito, mortos espiritualmente, aí não dá. Aí, de fato, nós nos enganamos.
mas ao Senhor não dá para enganar. Quem tem aparência de que vive, mas está morto, é aquele a quem o Senhor soberanamente declara a morte espiritual. Então, Deus vai nos revelar isso. Deus, nesta noite, misericórdia, que não haja ninguém aqui, que seja só um aprendizado, que seja só um ensinamento, uma reflexão. Mas se houver, nesta noite é o Senhor quem fala a você, pela sua palavra. Porque eu estou pregando aqui não tão somente a palavra de Deus. E o Senhor soberanamente, Ele vai revelar, como Ele fez aos fariseus, sepulcros caiados. Por fora, olha, muito bonito, a aparência, aquela religiosidade, as roupas, as orações, as liturgias. Mas por dentro, só havia morte naqueles homens. Só que eles eram ainda piores porque agiam hipocritamente em relação aos outros. Mas há alguns irmãos que estão nessa condição, que estão cegos, né? Não só mortos, mas cegos espiritualmente. Amém? Amém. Deus abençoe. Peço aos irmãos, coloquem o mesmo vibracal aí, por favor. Amém. Deus abençoe. Então o Senhor, Ele vai trazer isso à tona, Ele vai mostrar como fez essa igreja, né? Talvez eles estavam ali desapercebidos, né? A igreja de Sá estava ali adorando, todo mundo reconhecia aquela igreja, uma igreja religiosa, né? O povo se reunia, cumpria as liturgias, mas diante do Senhor, aquele que deveria receber a adoração, nada chegava a Ele, conforme Ele busca saber. Ele busca quem? Os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Naquela igreja não estava acontecendo assim, mas misericordiosamente, através de João, ele manda que seja informado: olha, muda esse caminho, o restinho que falta aí para morrer, muda esta situação, vigia, confirma o restante. Olha, não deixe que as coisas vão, né, terminem nessa situação, tá bom? Misericórdia. O Senhor, em sua onisciência, sendo Ele mesmo o Espírito, que está lá, João 4, 24. Quem pode ler para mim, por favor? Ele discerne se a nossa adoração, se o nosso espírito está ligado, né, a Ele espiritualmente. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Deus, Irmãos, o nosso Senhor não está preso a essa adoração somente física e material e natural que nós podemos fazer. Irmãos, se nós quisermos fazer algo que maravilha as pessoas, nós podemos fazer, irmãos. Mas o que é maravilhoso demais para o nosso Deus? Não há nada. Não há nada que possa impressionar Deus. Mas Ele se alegra com a nossa sinceridade, com o verdadeiro quebrantamento. Diz lá o salmista, né? Um coração quebrantado, ele move o coração de Deus. Irmãos, quando nós olhamos isso aí, às vezes nós tentamos agradar tantas pessoas, nós nos esforçamos, nos desgastamos nisso. E às vezes não conseguimos. A pessoa não simpatizou com a gente. Você pode se esforçar, né? E aí nós olhamos para um Deus que é santo, que está no lugar de glória, adorado por anjos. E Ele se dispõe a receber a nossa adoração imperfeita, a nossa adoração insuficiente para Ele, no sentido da sua grandeza, mas que Ele recebe quando ela é feita com sinceridade e espiritualmente. Mas está repetitivo isso aí, para que fique gravado, irmãos. Tem coisa que nós precisamos ficar repetindo, para que ninguém esqueça. Então, ter a aparência nesse caso é apenas uma demonstração externa de vida. Talvez nessa igreja tinha, como eu disse, demonstrações físicas, naturais de adoração, encantadoras, que maravilhavam os que participavam e os que assistiam. Então, tem lugares aí que, meu Deus, nós vemos lá o povo se alegra e se anima. Aí, quando sai da igreja, não tem edificação, não tem transformação, o vazio continua. Por quê?
porque não tem vida nele. A vida nossa é quem, irmãos? Ele disse lá, eu sou a vida. Louvado seja Deus. Só Jesus que pode preencher. Mas a gente vai, ouve, se anima, se alegra, acha tudo bonito, como falou bonito, como cantou bonito, mas eu mesmo não estava ligado a Deus, eu não tenho comunhão com Deus, eu estou morto espiritualmente. Meu Deus, o Senhor tenha misericórdia nossa. Este morto não tem prazer. Né? E que prazer? No sentido de gozo, de plenitude, da alegria do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não habita nele. Ele pode ter prazer emocional, prazer que é temporal, que, como eu disse, vem, se alegra, se emociona, chora, sorri, mas terminou aqui, sai o vazio e permanece. Não é o gozo, não é o regozijo, não é o júbilo, não é a exultação que teve Ana quando foi correspondida na sua ação, que exultou, ou seja, ela teve grande alegria, uma alegria perene, uma alegria que só o Senhor pode dar. Então, às vezes, o morto espiritual tem prazer, mas é um prazer apenas humano, natural. Esse prazer logo vai embora, esse não dura. Que pela falta de uma alegria plena, né? Então é vazio. Mas o seu prazer se resume a um momento apenas, irmãos. Não vai permanecer, logo vai embora. É emoção, é só coisa externa. Isso precisa mudar. Nós precisamos mudar isso. Se nós estivermos assim, temos que mudar isso, irmãos. Porque nós estamos só nos enganando e caminhando para um lugar muito terrível. E o Senhor nos chama à vida nesta noite, para que nós vivamos. Então o morto, ele não sente a presença de Deus. Ele não tem amor. Até ontem o pastor falou, né, em 1 Coríntios 13, e hoje eu pensando nessa palavra, lembrei deste amor. Ah, mas ele ama, ele faz caridade, ele ajuda as pessoas, está sempre disponível, mas ele não tem o amor verdadeiro. Esse sublime amor que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode ter, é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Mas se eu estou morto espiritualmente, como que eu posso ter esse amor? Não tenho. Só quem está vivo verdadeiramente em Cristo Jesus é que tem esse amor. Ele não dá fruto, pois não está em Deus, tampouco Deus está nele. É só lembrar lá de João 15 da videira. Então quem está morto não está em Cristo. Quem está morto não depende de Deus, mas confia no seu próprio poder, como diz lá em Jeremias 17:5. Esse é o morto espiritualmente. Por quê? Ele acredita que o que ele faz é o suficiente. Mas quem depende de Deus, até para adorar a Deus, clama a Ele para que ajude. Para orar, clama a Deus. Para adorar, clama a Deus. Para louvar, clama a Deus. Para pregar, clama a Deus. Para andar em santidade, clama a Deus. Para ser salvo, clama a Deus. Para ir para a glória, todo dia clama a Deus. Depende de Deus. Quem vive depende de Deus. Quem está morto depende de si mesmo. Oh, aleluia. Ele nos vivificou, estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, só Jesus pode nos dar vida. Nós, em nós mesmos, você em si mesmo não pode vivificar. Aviva a tua obra, Senhor. Verdadeiramente só o Senhor pode avivar, irmãos. Não há nada que nós possamos fazer aqui. Eu posso me desgastar, me derreter em suor aqui, fazendo tudo o que eu puder, sem o Espírito Santo de Deus te convencer, me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Não há avivamento. Se não nos humilharmos, se não nos arrependermos, se não confirmarmos o que temos recebido nesta noite e guardar, não haverá vida em nós. Aleluia. Confessar com os lábios, mas o coração está longe. Este é o morto. Que Jesus falou em Mateus 15, 8 e 9. Olha, esse povo, eles, os fariseus religiosos. Isaías também já tinha falado sobre isso, mas Jesus vem e confirma, olhando para os fariseus, para os religiosos. Mateus 15, 8 e 9, né?
Olha, eles me confessam com os lábios, mas o coração, eu estou olhando. Eu conheço a tua obra, eu conheço o teu coração está longe de mim. Mas olha, confirma o resto que estava para morrer. Pois nesta noite é noite de bênção. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Mas irmãos, ele diz aqui, porque não achei as tuas obras perfeitas de Deus. Então, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E faz o que com isso? Guarda-o. E que mais? E te arrepende. Nós podemos dar os exemplos aqui. Saul. Quantas vezes ele demonstrou com seus lábios estar arrependido, falou com Davi, falou com Samuel, mas completava sem o Espírito de Deus que tinha sido retirado dele. Davi sentiu essa sensação porque estava ali no seu pecado, indiferente, sem perceber. Senhor, não afaste de mim teu Espírito, porque ele sabia o que tinha acontecido com Saul, quando o Senhor tirou o Espírito da vida de Saul, o seu Espírito, né? O Espírito de Deus. Quem está morto não tem essa presença. Então guarda e arrepende-te. Isso é para todos nós, irmãos. Eu fiquei meditando para mim essa palavra antes de vir para cá. Então, nós temos que vigiar. Quem está vivo está alerta, vigiando em todo o tempo, porque tem contato com Deus, tem comunhão com Deus, intimidade com Deus e ouve a voz do seu Espírito. Porque quem está morto não é como quem dorme. E o Senhor virá como um ladrão e não verá. E não verá. E isso será tarde. Mas, como eu disse, né, podemos esquecer que ainda há os remanescentes. Sempre há. Né? Sempre há. E se nós estamos dessa maneira, vamos fazer como os remanescentes, então. Né? Se algum de nós está assim, lava as vestes no sangue do Cordeiro. Porque perseverando, olha, ainda receberá. Olha aqui que ele diz. Quem não se contamina, né, tem as vestes brancas, e com ele andará de branco. Por quê? Porque os que andam assim são dignos de estar na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o Senhor riscará o seu nome no livro da vida. Você está firme, suas vestes estão brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, o teu nome está escrito no livro da vida. Permaneça assim, porque de maneira alguma ele riscará, e ele vai te dar uma veste branca ainda muito melhor, mais gloriosa, e eternamente andaremos em sua presença. Já andamos? Já andamos. Aqui ainda um pouco manquejando, mas estamos seguindo. Mas lá não, irmãos, é eternamente. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Então há esperança. Deuteronômio 30, 15 e 16, rapidamente, quem puder. João 14, 6, eu disse, ele diz, ele é a vida. Então, se eu não tenho Cristo, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, como que eu posso ter vida verdadeira? Deuteronômio 30, 15 e 16. Eis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Glória a Deus. Os irmãos perceberam esses versículos, e a gente leu aqui a carta à igreja de Sardes, para nós encerrarmos, irmãos. O maravilhoso de ler a Bíblia, e a dificuldade minha, em especial, é quando você começa a preparar um esboço, um sermão, um estudo, se deixar, daqui a pouco você escreveu a Bíblia toda, nas referências. Eu tenho muitas referências aqui. Por quê? A Bíblia é maravilhosa por isso. A Bíblia explica a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se explica. É por isso que a gente incentiva tanto que os irmãos conheçam a palavra do Senhor. Então, irmãos, alguém vai encerrar o Salmo 150, verso 6, para nós encerrarmos. Nesta noite, há vida
em Cristo Jesus, sendo concedida a nós nesse lugar. Não seremos como a igreja de Sardes, não viveremos de aparência, mas tudo que fizermos aqui, ainda que seja maravilhoso demais aos nossos olhos carnais, olhemos com os nossos olhos espirituais o que de verdade estamos entregando. Safira, né, e Ananias estavam ali andando com os discípulos, o pessoal vendendo, ofertando tudo, eles fizeram as mesmas coisas, mas o coração estava longe, estavam mortos espiritualmente, fazendo tudo só o que era aparente, mas lá no coração estavam longe de Deus. E o que aconteceu com eles, né? Isso foi no Novo Testamento, hein? Salmo 150, verso 6, para nós encerrarmos e orarmos. Tem corpo novo ao Senhor. Glória a Deus. Vai ao Senhor. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. O Senhor te deu o Espírito de vida. O Espírito está aí respirando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, vamos agradecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Quinta-feira temos amanhã com Deus e também o círculo de oração à noite. Venham, vamos encher esses bancos aí, não porque eu estou pedindo, mas porque é bom estar na casa do Senhor. De manhã está tendo as orações normalmente, né, irmã José Maria? E também a irmã Maria Aparecida tem feito suas orações no período da tarde. Sábado tem a saída dos jovens para Moema, conversa com o diácono Daniel para se organizarem. Só um momentinho. Sexta-feira, irmãos, vamos lá. Eu convido os irmãos a estarem na sexta-feira lá na sede. É uma bênção que eu e você possamos nos encher cada vez mais de Deus. Escola Bíblica Dominical, teremos as duas lições, às 6 e às 7, né? 6 e às 7, vermos, discipulado, incentivo, né? Eu falo assim, as pessoas, a gente menospreza o trabalho da igreja. Eu estava conversando hoje com o evangelista Reginaldo, a irmã Elaine. Às vezes nós escutamos aqui uma pessoa que nasceu no berço evangélico e jamais se desviou. Então ela não tem aqueles testemunhos de libertação, que foi isso, foi aquilo, e é ex alguma coisa. E a gente despreza isso aí. Da mesma forma, por exemplo, nós vamos agora levar 4 jovens ao batismo, não é isso? Vamos terminar o discipulado. Eu faz uns 2 batismos ou 3 que eu não levo ninguém. Nós, né? A igreja não leva ninguém. Dessa vez vão 4. Aí alguém diz assim, mas é filho de crente? Irmãos, filho de crente não é crente. Ele também precisa conhecer a palavra, querer a Cristo, entregar a sua vida e o batismo, dizer que morreu para o mundo e agora é uma nova criatura em Cristo. Por que desprezam tanto essas coisas? Porque nasceu, tem alguma vantagem nascer aqui? A vantagem, sabe qual que é? É porque ele é ensinado. Mas se ele não quebrantar o coração, não reconhecer que Jesus é Senhor, não adianta nada ser filho de crente que nasceu na igreja, não resolveu nada. Então, não desprezemos isso. Foi um ano aí de trabalho, não acabou ainda, né? Está encerrando. Ensinando a nossa fé, ensinando, né, as doutrinas cristãs, para que eles conheçam a Deus e saibam o que estão fazendo. Mas aí não conta. Irmãos, porque não conta? É uma alma como qualquer outra. A diferença está que foram criados aqui, só isso. E glória a Deus por isso. Eu glorifico, mas quisera eu ter sido criado dentro da igreja. Eu não fui. Eu também. E aí as consequências são graves por isso. Amém? Diga. Deus trouxe. Caxê? Dia 6, Dia 6, Marcos. Jesus abençoe. Amém. Então vem aqui à frente, vamos orar. Vem a família ficar aqui com a oração. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma boa noite na presença de Cristo. O pastor Edson fará essa oração. O evangelista Reginaldo dará a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Oremos, irmãos, querido Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, nesta noite, por ter chegado em tua casa, por ter visto a tua palavra que foi falada nos corações nesta noite. Palavra que edifica, que renova e leva a crer em cada momento da tua misericórdia. Deus, te agradecido pelo dia, pelo dia, por esse momento de oração.
E agora abençoa essa jovem, em nome de Jesus Cristo, derramando sobre ela a tua graça, a tua misericórdia, dando força, alegria do Espírito Santo, renovando a sua vida para que ela viva muitos anos diante da tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai sobre a igreja, estenda as nossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Não saia sem dar a paz para o seu irmão.